Olá, aqui é a Helga. No último dia 8 de abril de 2020, o meio de comunicação italiano La Verità publicou um artigo intitulado Projeto do Vaticano para reabilitar Xi Jinping, uma viagem do Papa a Wuhan. Aquele artigo foi publicado com sua tradução para o espanhol pelo Info Vaticano no dia 25 de abril e diz o seguinte: comenta-se que Pietro Parolin, que é o secretário de Estado do Vaticano, esteja trabalhando naquela que seria a primeira visita de um Papa à China. Sérgio Mattarella e Giuseppe Conte estariam a favor. A miúde, o secretário-geral do Quirinale foi visto ao outro lado do Tiber. Vamos tentar explicar aqui quem é Sérgio Mattarella. Para os que não sabem, é o presidente da República Italiana, Sérgio Mattarella. E Giuseppe Conte é o primeiro-ministro da Itália. Então aqui, Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, trabalhando para que seja possível uma primeira visita de um Papa à China, contando com o apoio do presidente italiano e do primeiro-ministro também da Itália. Há um carro oficial que a miúde cruza as portas do Vaticano em uma Roma deserta, paralisada pelo confinamento. Ninguém presta atenção, porque todos sabem quem é o convidado, o secretário-geral do Quirinale. Quirinale é o palácio presidencial italiano. Ninguém presta atenção, porque todos sabem quem é o convidado, o secretário-geral do Quirinale, Ugo Zampetti, o homem que sussurra ao presidente Sérgio Mattarella. Como aos padres não se lhes pode ocultar nada, todos sabem também quem Ugo Zampetti vai ver. Ugo Zampetti visita Pietro Parolin. A relação entre esses dois homens influentes é muito estreita, de grande respeito. São eles que fazem os laços extraoficiais entre o primeiro-ministro Giuseppe Conte e as altas hierarquias do Vaticano, que, nesta fase política, está espiritualmente próxima ao futuro do governo. Uma consonância também cimentada por um tema de política exterior, as relações com a China, com um objetivo histórico, levar o Papa Francisco a visitar Pequim. Então vejamos aqui, o que está dizendo aqui o artigo do La Verità é que tanto o governo italiano como o governo do Vaticano estão em conversações para fazer possível uma visita de Francisco à China. Quem conversa? Ugo Zampetti, secretário-geral do Palácio Presidencial, o presidente é Sérgio Mattarella. Ugo Zampetti vai de carro ao Vaticano. Esse Vaticano que temos visto aí deserto, onde ninguém entra, pois Ugo Zampetti vai com seu carro ali, carro oficial naturalmente, e é recebido por alguém no Vaticano. Quem o recebe? Pietro Parolin, que é o secretário de Estado do Vaticano. Os seguidores do meu canal sabem que Pietro Parolin é uma figura muito importante. Seu nome também muito veiculado pela boca do cardeal Zen de Taiwan. Cardeal Zen disse que Parolin não é um homem de fé porque despreza os heróis da fé. Disse-o a Claire Chrétien, uma correspondente do LifeSite News nos Estados Unidos, em uma entrevista que eu trouxe ao meu canal. Em um vídeo intitulado Cardeal Zen, a Igreja Oficial da China sempre foi cismática e agora o é com a bênção da Santa Sé. Pois bem, esse é o Cardeal Parolin. Cardeal Parolin e Ugo Zampetti encontram-se no Vaticano, em um Vaticano vazio por causa da crise do bichinho, para conversar sobre uma possível estratégia que levaria Francisco a uma visita à China, a primeira visita de um Papa à China desde que começou o regime comunista em 1949. Eu tenho um vídeo no meu canal que mostra a cronologia das relações do Vaticano com a China comunista desde aqueles anos da década de 50. Vou deixar a chamadinha na parte superior direita para aquele vídeo que é bem importante e eu recomendo vivamente que o vejam. Continuando aqui o artigo do La Verità, a estratégia pró-China do executivo PD 5 Stelle, PD 5 estrelas, é a coalizão que governa hoje a Itália. Movimento 5 estrelas mais o Partido Democrático, PD. Então, a estratégia pró-China do executivo PD 5 estrelas é vista com grande favor ao outro lado do Tibre, isto é, pela China. E o ruído que acompanhou a chegada de Wuhan, de médicos e máscaras compradas, é muito apreciado.
Em verdade, aconteceu o seguinte: a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Hua Chunying, publicou no dia 15 de março um vídeo na sua conta oficial do Twitter, onde, segundo ela, em Roma, os italianos, com o hino chinês de fundo, estavam agradecendo com um grande obrigado, China, a ajuda chegada de Pequim, recebida por causa da emergência do bichinho. Ela escreveu em cima do vídeo publicado o seguinte: em meio ao hino chinês tocado em Roma, os italianos gritavam obrigado, China. Nesta comunidade, com um futuro compartilhado, compartilhamos bem-estar e aflição. Na verdade, uma grande mentira, uma peça de propaganda asquerosa que depois foi desmascarada por vários blogs, meios de comunicação na internet. Um deles, esse aqui que eu mostro, dizia a propaganda chinesa e a montagem fake do vídeo Obrigado, China. E aí eles explicam tudinho como foi que os comunistas chineses fizeram essa pecinha de propaganda, mostrando que o vídeo, na verdade, que eles utilizaram, que está marcado aí com um X em vermelho, o vídeo original era esse que está aí com a bolinha verde, era dos italianos agradecendo o trabalho de médicos e enfermeiros para salvar vidas, agradecendo aos próprios médicos e enfermeiros italianos. Pois é, vejam aí, governo asqueroso, comunista chinês é capaz de fazer isso. Fake news, montagem. E é com esse tipo de gente que o Vaticano, de Francisco e do cardeal Parolin, faz acordos secretos aos quais ninguém tem acesso, nem sequer o cardeal Zen, como eu já mostrei em vídeos no meu canal. Mas continuemos aqui o artigo. A estratégia pró-China do executivo PD 5 estrelas é vista com grande favor ao outro lado do Tibre, pela China, e o ruído que acompanhou a chegada de Wuhan de médicos e máscaras compradas é muito apreciado, sim, como acabamos de ver no vídeo. A operação de comercialização e branding, isto é, de promoção da marca, não, que a Itália está realizando para o regime de Xi Jinping parece uma bênção para os chineses. Não é por acaso que a visita de Mattarella, o presidente italiano, à escola chinesa que há em Roma, no primeiro minuto da epidemia, foi divulgada amplamente pelas televisões, páginas web e redes sociais chinesas em busca da legitimação depois do contágio planetário. Vamos ver, explico aqui o que aconteceu. Embora nenhum alto cargo do Estado italiano tenha ido a Bérgamo ou Brescia, dois dos lugares mais atingidos por essa crise do bichinho, houve sim uma visita que chamou a atenção. Mattarella, presidente italiano, visitou uma escola chinesa em Roma. Tudo para aquela coisa de garantir as boas relações da Itália, do governo italiano de turno, com o governo comunista chinês. Mattarella visitou uma escola com uma grande quantidade de alunos chineses. O presidente da República, Sérgio Mattarella, visitou no dia 6 de fevereiro a escola de Manin, em Esquilino, um bairro com altíssima presença da comunidade chinesa, ressaltaram do Quirinale. Foi uma visita surpresa? Bom, quem acredita que foi surpresa, não? A visita surpresa foi em meio à onda da Shen contra os chineses por causa do bichinho. É que, alguns dias antes, um grupo de alunos apedrejou seus coleguinhas chineses com a desculpa do bichinho. Nesse meio aqui, a Hora Roma, notícias da Itália em espanhol,
Vemos aqui várias fotografias de Mattarella com as crianças chinesas nas salas de aula, posando para a fotografia, porque a Itália está muito interessada nas relações comerciais com a China, apesar da oposição inicial da União Europeia. A Itália converteu-se recentemente, em março, no primeiro país do G7 a formar parte da nova Rota da Seda Chinesa, um projeto ambicioso de infraestruturas que pretende conectar a Europa com o Oriente Médio e a Ásia. Bom, os políticos italianos estão metidos até o pescoço nessa história. E, claro, Xi Jinping, o regime comunista chinês, está muito contente com a Itália por causa deste memorando de entendimento que foi assinado para garantir a incorporação do primeiro país do G7, a Itália, a nova Rota da Seda. E continua o artigo do La Verità: não importa que a opinião pública italiana esteja indignada pelas mentiras de Pequim sobre o bichinho, pela censura aos médicos que a denunciaram, nós sabemos, porque circulou a notícia amplamente nos meios ocidentais, que um médico chinês, oftalmologista, Li Wenliang, foi o primeiro a lançar o alarme sobre o novo bichinho e acabou adoecendo ele mesmo e foi morto. Bom, esse homem foi perseguido pelo regime chinês por, entre aspas, difundir rumores. O que foi que ele fez? Ele difundiu rumores? Não, ele simplesmente colocou a boca no trombone para denunciar a existência de um foco desse vírus ali em Wuhan, no hospital em que ele trabalhava. O Dr. Li Wenliang tinha se tornado um herói nacional e sua morte está cercada de mistério, o que é compreensível, uma vez que em um país como a China você não pode dizer a verdade. Não importa que a opinião pública, continua o artigo aqui, não importa que a opinião pública italiana esteja indignada pelas mentiras de Pequim sobre a epidemia, pela censura aos médicos que a denunciaram, pelo atraso letal que impediu os estados e os grandes da pesquisa mundial, como Boston Meet e Instituto Pasteur de Paris, que começassem a estudar um contra-ataque. Bom, Boston Meet, eu não tenho muita confiança no Meet. Ali está o maior número de globalistas da ciência e da tecnologia no mundo. Mas sigamos aqui. Esses são efeitos secundários que as diplomacias passam por alto, isto é, evitam tocar, como se fossem folhas secas de outono. A razão da benevolência do Vaticano é a viagem apostólica nunca realizada, o golpe de cena que permitiria ao cardeal Parolin passar a história como o homem que o facilitou e organizou. Bom, e o cardeal Zen já disse, Parolin quer ficar para a história. Essa é a ambição do cardeal Parolin, segundo o cardeal Zen. O desejo seria uma viagem que começasse em Wuhan. Vejam isso, a viagem começaria em Wuhan. A essas alturas, lugar simbólico do renascimento, diz o La Verità. Começaria a viagem em Wuhan para cruzar, começando aí, o país, isto é, a China. Um papa que começaria sua viagem apostólica em Wuhan e cruzaria o país. Inclusive, uma pandemia pode favorecer a modificação da geopolítica, diz o La Verità, em um momento no qual a igreja americana mostra-se tradicionalista e fria com Francisco. Nos anos de Donald Trump, muito criticado pela corrente jesuíta que rodeia o pontífice, aqui está a busca de um ponto de inflexão. Aqui está a aproximação à grande muralha, isto é, a China, agora menos infranqueável pela embaraçosa conciliação italiana. Isto é, se algum dia foi muito difícil para o Vaticano conseguir essa viagem apostólica de um papa à China, agora essa aproximação do Vaticano com a China é menos infranqueável, é menos difícil de ocorrer. Por quê? Porque agora conta com a conciliação, com a ajuda do próprio governo italiano. Para a elite do Partido Comunista Chinês, seria o ponto de inflexão nunca sonhado. A reconstrução de uma virgindade de imagem. A legitimação que chega do coração do catolicismo na Europa, rasgada pelo bichinho
especialmente Itália e Espanha. O crime perfeito, os que difundiram a crise causada pelo bichinho, seriam elogiados pelas vítimas. Essa é a razão pela qual estão trabalhando no projeto, ainda que os destinos do Papa em 2020, anteriormente, seriam Sudão, Iraque, Etiópia e a tentação Indonésia. A crise do bichinho alterou os planos do Papa, mas, ao mesmo tempo, suavizou a rigidez de Xi Jinping, que em 2 ocasiões anteriormente tinha feito saber ao Vaticano: é cedo ainda. As 2 ocasiões foram um encontro fracassado na ONU e uma viagem para a Itália em 2019 de Xi Jinping, sem que tenha sido possível a devolução da visita, isto é, que o Vaticano fosse à Itália em uma viagem apostólica, que é o que deseja tanto o cardeal Parolin. Então, agora, o que acontece? Que depois da crise do bichinho, a China, que não queria receber o Papa em uma viagem apostólica, agora começa a ficar mais suave aquela rigidez sua neste sentido. Segue o artigo. As diplomacias estão trabalhando e a Itália atua como se fosse o leme do gigante asiático, isto é, da China. Muito a favor do encontro histórico também estão o padre Leonardo Sapienza, que é o número 2 da Casa Pontifícia, que tem agora via livre depois que Monsenhor Georg Genswein fosse, de fato, afastado. E o padre Antônio Spadaro, líder de peso dos jesuítas nos escritórios vaticanos. Na última conferência da Civiltà Católica, da qual o padre Spadaro é diretor, os convidados de honra foram o primeiro-ministro Conte, primeiro-ministro italiano, e o secretário de Estado Parolin. Então nós vemos aqui o Vaticano em conversas, em relações estreitas com o governo italiano, com interesses sobre a China, interesses de ter as melhores relações possíveis com a China, relações políticas do governo italiano com a China e relações religiosas, ou melhor, políticas, porque, na verdade, sabemos que esse que hoje ocupa a Cátedra de Pedro é mais político do que um líder religioso. Francisco, muito interessado, o entorno de Francisco, muito interessado nesta boa relação do Vaticano da Santa Sé com o governo comunista chinês. E, então, continuou o artigo dizendo: o menos entusiasta de todos nessa fase seria precisamente, isso diz o artigo, não? O Papa Francisco, que capta a dificuldade da iniciativa nestes tempos de um ponto de vista diplomático internacional, mas sente-se legitimamente atraído por sua enorme importância histórica. Importância histórica enorme, não? De uma viagem, imaginem. Primeiro Papa que consegue fazer uma viagem apostólica à China comunista em 70 anos. Seria isso. Quando, em 2014, Pequim concedeu permissão de sobrevoar, olha, nenhum Papa anteriormente tinha conseguido. Eu falei isso em um vídeo meu também. Eu acho importante, quem me escuta, assistir a todos os vídeos da minha playlist sobre as relações da China com o Vaticano, porque realmente isso daí é um dos pontos fundamentais da Igreja Católica hoje em dia. Estamos em um mundo que encaminha-se a uma comunização global. É o que estão tentando impor-nos. Temos um Papa que trabalha ombro a ombro com a ONU. A ONU é claramente comunista, quem acompanha sabe. Então, as relações do Vaticano hoje com o governo comunista, que é a grande tecnocracia do mundo, modelo que pretende-se impor ao resto do planeta um desenvolvimento tecnológico impressionante que tem a China, não? Preparada já realmente para fazer todo esse segmento, todo esse monitoramento da população mundial tão desejada pela elite. Pois é, as relações do Vaticano com a China são coisa de muita importância que não deve ser marginalizada por todo aquele que queira entender o que ocorre hoje na Igreja Católica. Quando em 2014, continua o artigo, Pequim concedeu permissão ao avião papal de sobrevoar a China,
Quando este regressava da Coreia, foi ele mesmo, o Papa, quem disse: "Eu gostaria de ir à China." Para o pontífice, existiria um problema não indiferente do ponto de vista religioso, uma vez que o regime tecnocomunista de Pequim continua proibindo o culto aos cristãos não inscritos na Igreja Patriótica, uma espécie de registro do partido, e considera-os ilegais, isto é, todos aqueles católicos que não são inscritos na Igreja Católica Patriótica, a igreja oficial da China, a falsa igreja, pois são considerados ilegais e são perseguidos pelo regime chinês. Diz o artigo ainda: falamos de 68 milhões de cristãos, 16 milhões de católicos que não podem ir à missa sem a permissão do poder leigo governamental, não? Ademais, apesar do recente acordo promovido como histórico, vejam aí aquele meu vídeo intitulado A Traição de Francisco aos Católicos Chineses, Acordo Secreto de 22 de setembro de 2018. Assim intitula-se o meu vídeo com a cronologia das relações entre Vaticano e China comunista dos últimos 70 anos. Falamos de 68 milhões de cristãos, 16 milhões de católicos que não podem ir à missa sem a permissão do poder leigo, isso é, sem a permissão do governo chinês, né, governo comunista. Ademais, apesar do recente acordo promovido como histórico, esse que eu acabo de citar, está a relevante questão dos bispos chineses, para os quais o placet do governo é irrevogável. A viagem seria um duro golpe para o cardeal Joseph Zheng, que sempre esteve em primeira linha em Hong Kong em defesa da liberdade de culto. Para ele, render homenagem ao regime chinês é quase como esperar que São José obtenha algo de um diálogo com Herodes. Mas isso, para a diplomacia em tempos de bichinho, seria uma minúcia. Termina o La Verità. É importante, a mim me parece muito importante esse artigo, porque fala dessas conversações em pleno encerramento das atividades do Vaticano, conversações entre o governo italiano e o Vaticano na pessoa do cardeal Pietro Parolin para organizar uma viagem que agora sim interessa à China, uma viagem apostólica de Francisco àquele país. Seria uma excelente ocasião de lavagem de imagem de uma China que depois deste terrível acontecimento global, essa crise desse bichinho, cujo nome a gente não pode falar, pois uma excelente ocasião de lavagem de imagem de uma China tão mal vista agora, depois da crise do bichinho. Nada mais, até meu próximo vídeo.